Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje a gente vai falar um pouquinho de uma breve história da aromaterapia. É uma introdução rápida para a gente conhecer um pouquinho de tudo da onde vem. A gente vai entrar aqui em muitos detalhes porque o curso é muito grande e tem muito conteúdo. A gente vai entrar aqui num pouquinho de detalhe que é mais conhecido para você ficar bem claro e também se alguém te perguntar você vai saber como um profissional um pouquinho mais de história. Eu acho que é importante, né? Tem uma frase muito interessante de historiadores, né, que quem não conhece o seu passado está fadado a cometer os mesmos erros. Né? Então, conhecer um pouquinho da história é sempre muito legal e também você pode aprofundar isso em muitos locais. Assim, isso está amplamente disponível na internet sem nenhum tipo de problema. Mas aqui eu vou te contar algumas histórias e alguns mitos que você vai encontrar aí e aqui a gente vai desmistificar tudo. Os óleos essenciais são usados na medicina há pelo menos uns 4.000 anos. Temos informações de óleos na medicina egípcia, indiana, chinesa, grega, romana e praticamente em todo o Oriente Médio. Eles usavam essas plantas aromáticas em resinas, bálsamos e óleos para fins médicos e também para fins religiosos. Eles também já conheciam os efeitos físicos e psicológicos dessas substâncias desde aquela época. Os registros históricos dizem que a destilação de óleos essenciais começou com os persas no século X, mas pode ter sido bem antes disso, sem a gente saber, sem ter algum registro histórico. Mais tarde, no século XVI, na Alemanha, foram publicadas algumas informações sobre destilação de óleos essenciais e no século XIX, os médicos franceses reconheceram formalmente o potencial dos óleos essenciais no tratamento de doenças. Esse aqui é um destilador de mais ou menos 4.000 anos atrás. Né? Não há nenhum tipo de registro de que ele foi usado para a produção de óleos essenciais, mas já fica claro que a gente, pelo menos a tecnologia, já existe há muito tempo. Esse aqui é uma foto do túmulo de Tutankhamon, que foi aberto em 1922, e dentro dele continha uma substância que tinha 3.300 anos, e quando foi aberta ainda tinha um aroma perceptível. Né? Depois que ela foi analisada em laboratório, viu que ela tinha óleo essencial de olíbano e outros tipos de óleo essencial. Né? Isso quer dizer que, pelo menos há 3.300 anos, a gente já usava óleo essencial. Né? Isso foi uma descoberta incrível e já vi que isso é um conhecimento que a humanidade tem há muito tempo. E a palavra aromaterapia, né, ela foi usada pela primeira vez em 1920 com um químico francês chamado René Maurice Gattefossé, que foi um pesquisador das propriedades curativas do óleo. Ele era um perfumista, um químico, e ele sofreu um acidente no seu laboratório, né, que deu um impulso definitivo para ele continuar os estudos dos óleos essenciais. Né. Os óleos eram muito utilizados para perfume, né, na época deles. Hoje a gente não usa mais óleo essencial para perfume, porque as fragrâncias sintéticas são muito mais baratas e fáceis de produzir em massa. Então, praticamente nenhum perfume hoje usa qualquer coisa natural. E a história dele é interessante porque ele queimou o braço numa explosão no laboratório. E existe um mito de que ele jogou lavanda no braço, porque ele tinha um pote do lado, assim, pegou a lavanda, jogou no braço e aquilo curou a queimadura dele em pouco tempo, e aí ele teve aquele momento eureka e descobriu que os óleos essenciais são ótimos, e ele começou a estudar aquilo a fundo. E na verdade não foi muito bem isso, porque ele era um químico já experiente, ele já estudava as propriedades curativas do óleo essencial, e ninguém anda com um frasco de lavanda assim, do lado na sua mesa o tempo todo para se tiver algum problema, né? Bom, não pelo menos um profissional experiente como ele. Então, assim, existe esse mito aí de que teve aquele momento eureka, mas a verdade não foi isso. Eu trouxe até o texto que ele mesmo escreveu explicando isso, um pouco disso, um pedacinho do texto, né, para a gente ver o que na verdade aconteceu. Né? Eu vou ler o texto aqui para vocês. A aplicação externa de pequenas quantidades de essência impede rapidamente a propagação de feridas gangrenadas. Em minha experiência pessoal, né, aí ele falando,
Depois de uma explosão de laboratório que me cobriu com substâncias em chamas e que extinguia rolando em um gramado, minhas 2 mãos ficaram cobertas por uma gangrena gasosa em rápido desenvolvimento. Apenas um enxágue com essência de lavanda interrompeu a gaseificação do tecido. Esse tratamento foi seguido por um suor abundante e a cura começou logo no dia seguinte. Ele viu um alívio muito rápido e uma recuperação muito mais tranquila e rápida também do que normalmente acontecia com esse tipo de queimadura, né? Naquela época, assim, essa gangrena gasosa por esse tipo de queimadura provavelmente ou teria matado ou ao menos ter tido a necessidade de amputar um braço, o que, já que naquela época a medicina era um pouquinho mais limitada. Embora o incidente não tenha iniciado o seu estudo na aromaterapia, o que ele certamente já fazia, esse incidente acabou sendo talvez um impulso definitivo para ele continuar nessa direção e seguindo os estudos dos óleos essenciais, né? Posteriormente, ele colaborou com vários médicos que trataram soldados franceses em feridas de guerra usando a lavanda e outros óleos essenciais também que ele acabou estudando. Bom, esse aí é o texto original, né? Claro, traduzido em português, mas a história é essa, né? Ele já era um químico, ele já estudava, ele já sabia dos benefícios dos óleos essenciais, e esse evento aí não foi o que fez ele estudar, porque ele já fazia isso, mas certamente ajudou ele a ter mais vontade, vamos dizer assim, de continuar esses estudos e aprofundar ainda mais. Depois dele, tiveram outros nomes também importantes na história da aromaterapia. O Dr. Jean Valnet, né, que ele continuou a pesquisa sobre as propriedades antissépticas e curativas dos óleos essenciais, usando esses óleos para tratar também feridas de batalha durante as guerras. O Dr. Jean Valnet, ele deu uma cara mais clínica para o uso dos óleos essenciais, como ele era médico, né, usando também os óleos essenciais por ingestão como um medicamento. Foi ele que notou as propriedades antibióticas, um dos primeiros a notar as propriedades antibióticas dos óleos essenciais, e usou também com soldados. Uma bioquímica austríaca também, depois dele, chamada Marguerite Maury, acompanhou o trabalho de Valnet e descobriu que quando ela aplicava os óleos essenciais na pele, os óleos também eram absorvidos. Maury trouxe tratamento de massagem com óleos essenciais para o Reino Unido em 1961 e publicou um livro chamado O Segredo da Vida e da Juventude. Na verdade, esse é um nome traduzido para o português, né? Pioneiro no uso moderno, né, de óleos essenciais em massagem, no uso tópico dos óleos essenciais. Em 1977, também temos um livro importante chamado The Art of Aromatherapy, publicado por Robert Tisserand, que Robert Tisserand hoje dá palestras até hoje, né, e desses todos é o que está vivo. E ele também tem um livro muito importante sobre segurança de óleos essenciais, que se chama Essential Oil Safety, que a gente vai falar muito aqui durante esse curso. Todos esses nomes são famosos, assim, contribuíram muito para o estudo da aromaterapia, mas eu tenho certeza absoluta que a aromaterapia não é só o que é hoje só por causa deles, né? Eles foram nomes importantes, que você vai ouvir falar na história, mas quando a gente chega até aqui, tudo que a gente sabe da aromaterapia hoje, né, a gente deve não só essas 4 pessoas que eu citei aqui, mas a milhares e milhares de cientistas e médicos e aromaterapeutas e pessoas fazendo pesquisas todo dia, e todo dia mesmo eu tenho uma assinatura de alguns papers médicos, assim, eu recebo toda semana, tem pelo menos 3, 4, 5 coisas novas sendo publicadas sobre aromaterapia, sobre o uso de óleos essenciais, né? Então, eu acho que essas pessoas talvez incentivaram a gente a continuar estudando, mas se você quiser agradecer alguém, eu acho que a gente tem milhares de pessoas que contribuíram de verdade assim, para a gente saber tudo o que a gente sabe da aromaterapia, dos óleos essenciais hoje, né? E você pode se perguntar hoje, por que, depois disso tudo, de saber tudo isso, da história da aromaterapia, e de tudo que a gente pode fazer, por que a aromaterapia não é mais popular? Apesar de ela já ser bem popular hoje, mas por que não é mais ainda? Por que não é todo mundo que sabe, que usa, né? E essa é uma pergunta que a gente acaba se fazendo depois de um tempo, né?
A gente ainda está aprendendo sobre os óleos essenciais, mas isso não é desculpa, porque a gente ainda está aprendendo sobre tudo, né? Todo dia a gente conhece uma coisa nova e hoje já tem mais de 20 mil artigos de pesquisas com óleos essenciais disponíveis para a gente do mais variado tipo de pesquisa que você pode imaginar. Mas assim, no século XIX, um pouquinho de história disso, né? O avanço dessas pesquisas, né? Os médicos acabaram concentrando os seus tratamentos com o uso de drogas sintéticas. Por quê? Porque elas são bem mais baratas de produzir e bem mais fáceis de produzir em larga escala. Hoje a gente sabe que cada vez mais sobre os efeitos colaterais que essas drogas causam e o uso de óleos essenciais e produtos naturais em geral, né, está voltando a ter mais visibilidade, e tanto na comunidade médica como nas pessoas comuns como nós. Eu diria que as drogas sintéticas também têm o seu papel, né? Eu não estou falando que a gente não deva não deva usá-las, né? Como você pode ver, algumas pessoas assim, abaixo as farmacêuticas, elas só querem te matar e querem ganhar dinheiro em cima de você e usem só a aromaterapia. Cara, a gente não deve ser tão exagerado assim. Não é isso, né? Em parte até mas alguma coisa. É claro que são empresas que querem lucrar, que querem dinheiro, que às vezes pode parecer e ser que eles querem mais lucro do que estão se importando com a sua saúde de verdade. Mas pensa só se a gente conseguiria, por exemplo, criar uma vacina, criar alguns tipos de droga que usam no mundo inteiro, né, de remédios que são sintéticos. E seria praticamente impossível você ter uma plantação e produção de óleos essenciais que suprisse toda a humanidade com isso, né? Então, as drogas sintéticas têm sim o seu papel, mas em muitos momentos a gente pode trocá-las, ou evitá-las, ou diminuir o uso delas, optando por soluções um pouco mais naturais, como a aromaterapia e os óleos essenciais. Essa foi uma pincelada aí da história. E ao meu ver, para você entender mesmo assim a aromaterapia, você tem que viver a aromaterapia, né? E é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente está começando a fazer aqui. E espero que você tenha gostado, que tenha esclarecido algumas dúvidas.